A Zona Leste, aqui, ao vivo com o Denis. Me traz o Denis, então. Já me traz o Denis Constantino. Pois não, Denis, bom dia. Helder, a gente já está aqui na preparação para a coletiva que vai ser prestada pelos delegados que estão participando dessa operação, né? O delegado Bonavides, como você viu agora há pouco, chegando aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Matheus Zanata, que acabou de chegar aqui também. Eles vão prestar esses esclarecimentos relacionados a essa investigação policial que conseguiu identificar, né, esses venezuelanos, esses colombianos envolvidos diretamente nesse esquema de agiotagem aqui no estado do Piauí. Até o momento, Helder, a gente pôde constatar a chegada de pelo menos 2 presos, mas havia expectativa de chegada de mais aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, já que a gente pôde ver pelo menos ali 5 pessoas presas nessa operação, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o delegado Matheus Zanata, o delegado Rony da Rocha, que preside esse inquérito, como o delegado Ian relatou para os nossos telespectadores, o delegado Leonardo Alexandre também, que comanda ali o 4º seccional, ele também está por aqui, vai prestar esclarecimento sobre essa investigação. A gente lembra aos nossos telespectadores que a gente já pôde mostrar aqui no Bom Dia Meu Norte, que foram pelo menos 3 motocicletas apreendidas, cadernos com anotações também foram apreendidos, um livro do Pablo Escobar, como a gente mostrou aqui para os nossos telespectadores, 2 veículos também foram apreendidos pela polícia, uma arma de fogo, uma arma branca também nessa operação foi localizada pela polícia. Então, nesse exato momento, a gente está aguardando, né, a fala dos delegados, ele já começa a se posicionar aqui no local onde vai acontecer essa coletiva, na sede da Secretaria de Segurança Pública, e eu vou começar, né, só aguardar que os delegados se posicionarem para poder perguntar, né, sobre essa investigação, quando é que começou, já que tem aqueles crimes que nós relatamos agora há pouco, né, o desaparecimento, suicídio, por alguns crimes que foram identificados pela polícia. Vou começar aqui, Helder. O delegado Matheus Zanata vai falar primeiro, né, delegado, com relação a essa investigação, como é que a polícia iniciou tudo isso? Só para alinhar vocês sobre essa investigação, hoje nós deflagramos mais uma operação que tem como alvo pessoas estrangeiras, colombianas e venezuelanas que ficavam praticando a agiotagem aqui no Piauí, com juros abusivos, juros que passam de 30% ao mês. Além disso, essas cobranças eram feitas mediante extorsão, mediante ameaça e violência psicológica e física contra as vítimas. Inclusive, teve uma vítima que cometeu suicídio, não aguentou a pressão e cometeu suicídio. E nós pedimos o bloqueio de R$5 milhões nas contas desses investigados. Só para vocês terem uma ideia, tem um dos investigados que ele não tem renda e nem trabalho declarado. E ele movimentou em 4 anos R$5 milhões. Outro investigado movimentou em 2 meses R$300 mil. E são vários investigados que movimentaram altas quantias em dinheiro. Então, hoje nós cumprimos 15 mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão, e a operação ocorreu em 6 cidades, na capital e mais 5 cidades. Ela está ainda em andamento, nós conseguimos apreender um farto material, né, que comprovam o objeto da investigação, inclusive uma arma de fogo que possivelmente era usada para ameaçar os comerciantes. As vítimas normalmente eram pessoas que não conseguiam créditos no mercado, né, créditos formal no mercado, pequenos comerciantes, ambulantes e autônomos. E já havia um certo tempo ocorrendo isso aqui no Piauí, e hoje nós fizemos essa operação justamente para findar essas condutas abusivas desses investigados. Todos os presos, delegado, são estrangeiros ou tem brasileiro também que foi alvo dessa operação? Todos os presos são estrangeiros, como eu falei, na grande parte venezuelanos e colombianos, né, alguns chegaram a 5 anos aqui no Piauí, estavam em outros estados tendo a mesma prática, né, agiotagem, juros abusivos, extorquindo, eles vão pulando de estado em estado, né, de estado em estado. Prendemos gente em Parnaíba, também em Oeiras e outras cidades aqui do nosso estado. Mas para os casos que vocês conseguiram identificar, né, tem um caso do Anderson, de desaparecimentos que a polícia conseguiu identificar nessa investigação. Vou passar a palavra para o Rony, para o Ian também, que tem mais detalhes sobre essa situação, e os meninos aqui também têm mais detalhes para falar um pouquinho sobre a investigação. Bom, pessoal, bom dia a todos. Dentre os casos que tem maior destaque, que envolve esse ecossistema de violência que gravitaciona
em torno dessa cobrança de juros abusiva, a gente fez todo um apanhado histórico de ocorrências no nosso banco de dados de indivíduos que figuravam como suposto autor infrator de crime de nacionalidade estrangeira. Então, a gente tem muita ameaça, extorsão, mas em destaque, a gente tem um caso de homicídio em Oeiras, um caso de homicídio em Parnaíba e esse indivíduo que o delegado Zanata citou, que se suicidou em razão de estar sendo extorquido por esses indivíduos de nacionalidade estrangeira. Em relação aos desaparecimentos, delegado? Também tá nesse contexto, né? A gente apura o envolvimento de nacionais da Colômbia nesse desaparecimento. Com relação à questão também do recurso, né, de 5 milhões, como o senhor relatou agora há pouco para as nossas equipes aqui que trabalham hoje pela manhã, de onde seria esse recurso que esses estrangeiros estariam utilizando para o crime de agiotagem? Essa organização criminosa ela é muito bem estruturada. Esses indivíduos eles já são cooptados ainda em território estrangeiro para funcionar como cobradores. Eles têm uma divisão bem estruturada, eles chamam gota a gota, o indivíduo que faz a cobrança dos feirantes e dos pequenos comerciantes. Tem um indivíduo, o tarjeteiro, que ele faz esse controle contábil de toda a operação financeira feita por esse grupo criminoso, e esse dinheiro ele tem origem estrangeira. A gente precisa aprofundar um pouco mais de onde é que está vindo esse dinheiro, sendo conhecedor da possibilidade de ser dinheiro oriundo do narcotráfico, uma vez que esses países, principalmente a Colômbia, é um grande produtor de cocaína aqui na América do Sul. Então, é bem possível que esse dinheiro ele tenha essa origem ilícita. Legal, e como foi feito então a lavagem de dinheiro? De que forma eles conseguiam fazer isso? Era algum outro tipo de atividade para maquiar? Não, na verdade, assim, só nas apreensões a gente tem um fato material probatório que já comprovam tudo que a gente já produziu em sede inquisitorial. A gente tem aí as tarjetas que eles faziam para controlar a contabilidade. Nos celulares, preliminarmente, a gente já viu um repasse de comprovantes de PIX para indivíduos que estão fora do país. Então, assim, eles já eram cooptados para fazer essa atividade específica aqui. Então, o dinheiro vinha da Colômbia, era disponibilizado para os agiotas colombianos e venezuelanos aqui, e esses repassavam para pequenos comerciantes que, infelizmente, não têm acesso ao crédito formal em instituições financeiras. Essas pessoas precisavam assinar algum tipo de promissória ou dar algum bem material como garantia? Por vezes não. Eles faziam esse controle em pequenos cartões. Só que eles sabiam, obviamente, da consequência do não pagamento desses empréstimos. Aí você tinha, desde eles quebravam a banca da feira do comerciante, subtraíam produtos que estavam à disposição da venda, por exemplo, de um comerciante do shopping popular. Então, era essa forma, com emprego de violência e grave ameaça, que eles faziam a cobrança desse empréstimo. Delegado, como eles ofereciam esses serviços? Desde cartazes que estão afixados aí, se você der uma volta, principalmente na região central da cidade, você vê essa disponibilidade de crédito fácil. Também a gente fez um trabalho de inteligência monitorando a presença de indivíduos em todo o estado do Piauí. A gente fez vigilâncias, principalmente dentro do shopping popular e nas principais zonas comerciais de Teresina, Parnaíba, Barras, Oeiras, Floriano, Água Branca. Então a gente fez uma operação bem complexa que envolve diversas unidades da Polícia Civil do estado do Piauí aqui envolvidas nesse inquérito hoje. Além da agiotagem, eram envolvidos com outros crimes também? Sim, foi assim que a gente viu a necessidade de coibir essa prática. Porque havia agiotagem, mas havia um contexto de violência muito grande que gravitaciona ao redor dessa agiotagem. Então a gente estudou ocorrência de ameaças, extorsões, homicídios, então tudo dentro desse contexto da agiotagem. Uma vez combatendo esse crime de usura, a gente indiretamente também coíbe os crimes envolvendo violência ou grave ameaça. Emprestavam dinheiro para políticos também, delegado?
Não, a gente não tem essa informação aí. É uma informação demais, delegado. Até quanto valor que poderia ser disponibilizado para o empréstimo? Eu vou passar agora a palavra um pouquinho para o delegado Rony, que é o presidente do inquérito, para ele falar um pouquinho mais sobre essa parte dos valores, enfim, como funcionava a estrutura dessa organização criminosa. Bom dia a todos. O delegado Ian, o delegado Matheus Anato fizeram já um apanhado de todas as informações que são as mais relevantes e detalhadas do inquérito. Com relação aos valores, o valor era aquele que o cliente quisesse pegar. Então, a gente tem, por exemplo, dos cartões apreendidos, valores que começavam ali em R$200. E esses pagamentos eram diários. Então, o indivíduo calculava ali, num prazo de 20 dias, ele distribuía 1% ao dia, portanto, 20% em 20 dias, e o pagamento era diário. Então, eram pequenas frações pagas diariamente. Se o indivíduo quisesse pegar ali um valor maior, então nos cartões, os cartões que foram apreendidos na casa de um dos alvos, só a título de exemplo, os valores começavam em R$200 e iam até R$1.500 para pagamentos diários. Só que a gente tem anotações em cadernos que foram apreendidos com valores maiores, prazos diferenciados, uma prática de juros também diferenciada, então a gente tem uma variedade de valores, prazos e taxas de juros. Existia também, delegado, algumas pessoas que puderam ter se tornado vítima, tipo fiadores, alguém que indicava e talvez acabava se comprometendo também? Até nós não temos isso na estrutura do inquérito, mas acreditamos nessa possibilidade, tá? De que o indivíduo precisasse ali, talvez por um histórico de crédito um pouco prejudicado, porque os empréstimos eram informais. Mas por um histórico, de repente, de crédito, endividamento, acreditamos sim na hipótese de que era necessário um terceiro para assegurar aquela dívida. Porém, isso ainda não consta na instrução do procedimento. Alguns autos hoje teve alguma investigação paralela por prática de crime de homicídio? Os 5 alvos presos em Teresina, eles são citados como sendo os responsáveis pela pressão imposta no indivíduo que se suicidou aqui em Teresina. Então, 5 alvos de Teresina são citados nisso daí. A investigação identificou quantos? Até o momento, nós temos 18 personagens, 15 presos, alvos dos mandados de prisão hoje. Pessoal, o delegado Leonardo também tem um inquérito sobre esse caso, que ele pode falar um pouquinho de como está o inquérito dele. Fala para o delegado. Bom dia. O nosso inquérito, ele versa sobre crime de extorsão praticado em relação a uma vítima lá do Parque Piauí. Essa vítima veio a cometer suicídio por conta das pressões que sofreu em razão desse grupo criminoso. Um dos investigados, o principal investigado, é brasileiro, se encontra preso por outra investigação desencadeada pelo DENARC. No entanto, durante a investigação foi perceptível a presença de pessoas estrangeiras, notadamente colombianos, que faziam parte desse grupo e estariam também atuando na coação contra essa pessoa. Quando é que isso aconteceu, delegado? Foi agora no ano de 2025, é recente, o inquérito está em tramitação na 4ª Delegacia Seccional, e a partir de agora nós vamos compartilhar as informações junto aqui com a equipe da SOI para tentar identificarmos se existe o vínculo com essas pessoas aos que estão sendo investigados no nosso inquérito policial. Como é que é o procedimento a partir de agora, delegado? Foi suicídio, né? A própria pessoa tirou a vida. Qual é o procedimento que a polícia pode adotar para poder criminalizar esses estrangeiros? O suicídio em si não é um crime, é o fato atípico para o ordenamento jurídico brasileiro. O que está sendo investigado é a extorsão praticada contra essa pessoa. A vítima veio a óbito, mas não apaga o crime anterior. Então, dessa vítima também sofreu essa pressão? A pressão era direcionada especificamente para o responsável pela aquisição da dívida. No entanto, os familiares têm plena consciência do fato, inclusive foi apreendido o aparelho celular da vítima, e a partir de agora nós vamos fazer esse aprofundamento na investigação para poder compartilhar com a equipe da SOI, buscando mais elementos de prova para fazer o relatório final conclusivo. Qual era a profissão da vítima? Empresário. Delegado, acho que eu quero aqui perguntar se a família, depois da morte, passou a receber ameaças também, pressões para o pagamento da dívida. Sim. Foi relatado por parte de uma familiar que recebeu, sim, algumas ligações nesse sentido, e por isso procurou a polícia, procurou a nossa unidade, e esse fato foi registrado, foi colhido os depoimentos, e nós vamos agora fazer uma análise mais completa do fato para poder
chegar à conclusão final do inquérito. Delegado, chegou a quantas o valor relatado que foi levantado pela polícia teria sido emprestado para essa vítima que tirou a própria vida? No momento agora eu não tenho essa informação, ela consta no inquérito policial. 40 mil seria o total. Ele seria empresário de que área, delegado? Também não me recordo agora no momento. Esses investigados, delegado, se beneficiando das pressões psicológicas e dos juros que recebiam, então, dessas vítimas, eles viviam uma vida em qual tipo de perfil? Seria uma vida de luxo, digamos assim, ou não? O investigado? Os investigados viviam para o padrão de vida, dessas pessoas. Você diz em relação aos presos hoje? Isso. O alvo que eu tive a incumbência de dar o cumprimento é uma casa normal, de bairro de periferia. No entanto, foi encontrado um veículo novo, duas motocicletas também novas. Não encontramos dinheiro nessa ocasião, mas demonstra um padrão de vida relativamente médio e sem que ele tenha uma profissão definida aqui no Brasil. Então, leva a crer que esses bens são aferidos mediante atividade ilícita. As transições eram sempre em espécie? Nós identificamos lá rapidamente algumas anotações em cadernos que constam pequenos valores, como foi dito pelo delegado Rony, fazendo um fluxo de recebimento desses dinheiros, desses valores em quantias pequenas. Queria só perguntar, pode ser o delegado Felipe Bonavides ou o delegado Rony da Rocha para falar com relação ao que foi apreendido, né? Falar sobre a questão desses cadernos que foram apreendidos, do que foi apreendido, né, de veículos, como o delegado Leonardo pode relatar, e quantas prisões até o presente momento. As prisões foram 15, né, até o momento. Muitos desses cadernos eram mais como controle, como o delegado Rony falou também, as tarjetas que eram realmente discriminatórias de cada contrato, vamos dizer, em específico, e muitas dessas transações eram feitas via eletrônica mesmo, né? Os celulares que nós aprendemos, né, tanto o meu alvo como dos meus colegas, tinham muitas transações via Pix, então esse dinheiro realmente circulava muito de forma eletrônica, que foi, inclusive, uma das formas principais que a gente evoluiu nessa investigação, através da investigação financeira de movimentações atípicas identificadas pelo COAF, no nome dessas pessoas, desses investigados. A polícia deve buscar essas vítimas, esses nomes que foram encontrados aí nesses cadernos? Bom, com a deflagração da operação, espera-se que muitas dessas pessoas venham até nós, porque vão saber, mas, naturalmente, como são pessoas que são vítimas, também serão chamadas, porque fazem parte do inquérito, ser ouvida como testemunha. Essas movimentações financeiras, elas eram feitas em bancos formais, informais, fintechs? A gente tem diversas situações, né? A gente tem bancos digitais, que hoje em dia as fintechs são vamos dizer, as empresas mais utilizadas pela parcela mais humilde da população, né? Pela facilidade de acesso, de transação, mas não há um perfil específico, não. Delegado, e como vai continuar o trabalho da polícia, já que com a prisão desses agiotas, outros podem tomar o posto para ainda cobrar alguém que esteja devendo? Bom, não só outros podem tomar o posto, como existem também outros escalões, vamos dizer, dessa cadeia criminosa que vai ser identificada. É natural que uma investigação, quando há a deflagração da fase ostensiva como hoje, que haja, né, um descobrimento de novos elementos, de novas pessoas e de novos crimes também. Você repassa aqui a mesma pergunta do delegado Felipe para o delegado Francisco, por gentileza? Bom dia a todos. Com relação à movimentação financeira, como já foi falado, todos os investigados, né, movimentam quantias volumosas e essas quantias são incompatíveis com o estilo de vida, ou seja, são pessoas que movimentam muito dinheiro e não têm lastro, certo? E a investigação também vai atuar nesse viés, de identificar tanto a origem do dinheiro utilizado por esse grupo criminoso, quanto o fluxo financeiro, porque a gente precisa identificar toda a cadeia desse crime. Então, a movimentação financeira, além de dinheiro em espécie, também se dava prioritariamente através de bancos digitais. Então, a gente vai aprofundar agora com as informações que foram arrecadadas no dia de hoje, com outras informações, né, mediante afastamento de sigilos, e vamos fazer a análise conjunta de toda essa documentação para identificar outras pessoas, inclusive, envolvidas nessa prática criminosa. Tem prisões fora do Brasil? Por enquanto, não. Só para finalizar aqui, pessoal, nós vamos fazer mais operações dessas no interior do estado.
Tem algumas cidades que esses estrangeiros, eles ficam fazendo essa agiotagem, esse tipo de prática criminosa. E quem quiser insistir nesse tipo de crime pode ter certeza que vai receber a visita da secretaria, vai ser preso, vai sofrer busca e apreensão e terá seus bens bloqueados. Então nós deixamos o recado. Não insistam nessa prática, que vocês vão receber a visita da secretaria. Tá bom? Obrigado. Só finalizar aqui. O que a investigação também, que foi bem interessante que a gente notou durante a investigação, é que esses indivíduos, eles funcionam com uma espécie de franquia. Uma vez cooptados, o patrão, ele proporciona moradia, transporte e alimentação desse indivíduo aqui em território piauiense, território nacional, de um modo geral. E uma vez substituído, quem substitui aquele tarjeteiro que ficava em determinada cidade passa a usar o mesmo veículo, morar no mesmo local e ter a mesma estrutura do seu antecessor. Ou seja, a gente conseguiu mapear a existência de uma verdadeira franquia voltada para a agiotagem aqui no Piauí. Então, a intenção é essa, escalonar a operação para a gente conseguir identificar o principal remetente do dinheiro oriundo da Colômbia para o Brasil. Delegado, vocês conseguiram identificar quantos estados eles já passaram? Praticamente todos. Praticamente todos os estados brasileiros. Principalmente no Nordeste, a gente vê um movimento, principalmente ali na Bahia, que é quase endêmico. Na verdade, há uma cultura desse tipo de prática por indivíduos colombianos, né? Tanto o território colombiano como a exportação dessa prática de franquia de agiotagem. Esses venezuelanos que estão em abrigos foram ofertados, se eu não me engano, em 2016 pela prefeitura para poder fazer para esses venezuelanos que vieram expulsos lá do país dele. Eles estão envolvidos nessa operação? Dentre todos os investigados, há apenas um venezuelano. Esse venezuelano ele já foi cooptado aqui em território nacional. Porque essa prática ela é bem característica de colombianos. Ou seja, a gente não pode fazer essa ilação. Ela é mais comum dentre colombianos. É bem comum que colombianos se mudem através até mesmo de anúncios de Facebook, Instagram. Estamos precisando de indivíduo para trabalhar como tarjeteiro, gota a gota, em determinada região do Brasil. E ali eles vão se candidatando a uma vaga como se fosse uma agência de emprego. Qual era esse abrigo que esse venezuelano estava? Não, ele não estava em abrigo, ele estava já morando, já tinha saído. A Polícia Civil admite a hipótese de esse grupo pertencer a um braço do narcotráfico? Sem dúvida, sem dúvida. É como eu disse anteriormente, a gente precisa aprofundar um pouco mais a investigação, mas a gente não pode desconsiderar que a Colômbia é um país produtor de cocaína. Então, é possível que esse dinheiro ele seja oriundo do narcotráfico. Acho que no começo de 2020, quando aquela roça de maconha chamou, 2021. No começo de 2021, a gente conseguiu identificar vários indivíduos colombianos, eu não sei se os colegas da imprensa vão lembrar, que estavam cultivando uma roça de maconha em Timon, uma roça até significativa o tamanho. Então, a gente não pode afastar essa possibilidade do dinheiro que eles usavam para fazer esses empréstimos informais aqui no Piauí ser oriundo do narcotráfico. Valeu, pessoal. Tá aí, das informações relacionadas a essa investigação policial que ocorreu agora há pouco. Nós vimos aí a coletiva da Secretaria de Segurança Pública com relação a essa investigação. 15 prisões até o presente momento. Veículos foram apreendidos, motocicletas foram apreendidas pela polícia nessa investigação. E até o presente momento a gente pôde constatar aí que o empresário, né, que teria feito aí uma espécie de empréstimo com esses agiotas,
de R$40 mil, ele acabou tirando a própria vida quando estava sendo pressionado por esses estrangeiros. Lembrando que todos eles, né, como o delegado relatou aqui na coletiva, são estrangeiros e estão envolvidos nesse crime que foi detectado aí pela Polícia do Estado do Piauí. Então, a gente está falando de um esquema que envolve pessoas não só dentro do Brasil como fora do Brasil, já que teria um envolvimento aí com o narcotráfico, né? Como a gente pôde perceber, o delegado Ian deixou claro isso aqui, de que a droga que é comercializada para outros países, que fornece o tráfico em outros países, essa droga acaba também, o dinheiro dessa droga acaba também sendo utilizado para poder fazer o financiamento desses crimes de agiotagem também aqui no estado do Piauí, como foi detectado nessa investigação policial. Volto com você, Helder. Obrigado, Denis Constantino, pelas informações. Bom dia, Meio Norte. A coletiva de imprensa que você acompanhou na íntegra, aqui ao vivo na Rede Meio Norte, acerca desta operação. O que nós esperamos é de que esses estrangeiros sejam devidamente punidos, com rigor da legislação brasileira. 7 horas e 58 minutos.